Antes de começar, consagra a tua casa ao Senhor, porque onde Deus habita, nenhuma inveja permanece. Essa casa foi ungida, separada pelo teu poder. Todo mal que se aproxima vai ter que retroceder. As paredes desta casa conhecem a tua voz, e nenhum espírito contrário vai prevalecer sobre nós. O Senhor é quem te guarda. Toda inveja cai por terra, toda palavra sem poder, porque o sangue de Jesus Cristo está guardando este lugar. Toda seta lançada em oculto não vai permanecer. Essa casa pertence a Deus e o mal não vai vencer. A presença de Deus está entrando em cada cômodo. Se houve peso nesse ambiente, hoje vai embora daqui. Toda tristeza escondida não vai mais permanecer aqui. O Senhor visita essa casa com paz e proteção. E onde antes houve batalha, hoje haverá restauração. 1000 cairão ao teu lado. Toda inveja cai por terra, todo olho de acusação, porque Deus levanta muralhas ao redor dessa habitação. Toda obra contrária perde força diante da oração. Essa casa está coberta debaixo da unção. Consagra a tua casa, consagra a tua família, porque o fogo de Deus está passando aqui. Toda palavra maldita, toda inveja escondida, toda opressão cai agora, em nome de Jesus. Nenhuma treva permanece onde Deus governa. A paz voltou pra dentro, o medo já não fica mais, porque quando Deus assume o controle, o inimigo perde a paz. E essa casa seguirá firme debaixo da tua luz, guardada noite e dia pelas mãos de Jesus. Toda inveja cai por terra, toda seta perde o poder, porque o Senhor dos exércitos escolheu aqui viver. Toda porta está selada pela autoridade da cruz. Essa casa está blindada pela presença de Jesus. Essa casa pertence a Deus. Antes desse louvor continuar, unge tua casa em oração.
Porque existe autoridade no nome de Jesus. E onde o Espírito Santo governa, nenhuma inveja permanece. Derramando neste lar, tem presença passeando neste lugar. O inimigo olha e não consegue tocar, porque existe cobertura sobre este altar. Essa casa já foi consagrada, separada para glorificar. E toda obra preparada em secreto hoje vai ter que recuar, porque o leão de Judá já entrou pra pelejar. Tem fogo neste lar, tem glória neste ambiente. Toda inveja, amarração vai caindo na presença. O Espírito Santo desceu e toda seta preparada não prosperou contra os seus. Se levantaram contra tua família, tentaram roubar tua paz, mas Deus entrou com providência e confundiu Satanás. Toda palavra de derrota hoje perde direção, porque o céu já liberou vitória sobre esta habitação. Maior é o que está aqui do que o que tenta entrar. Tem fogo neste lar, tem unção cobrindo a casa. Toda obra do inimigo hoje cai sem resistência. Tem fogo neste lar, tem anjo guerreando aqui. O Senhor dos exércitos já entrou pra agir. Pode ter luta, pode ter batalha, mas nessa casa tem joelho no chão, tem oração subindo, tem Bíblia aberta, tem crente cheio de fé. E onde existe oração, o inferno não permanece. Onde existe adoração, o mal enfraquece. A presença tomou o ambiente, a tristeza já vai sair, porque quando Deus visita a casa, algo começa a florir. Tem renovo pra família, tem milagre vindo aí. E aquilo que estava preso, hoje Deus manda abrir. Toda inveja lançada, toda palavra maldita, toda obra de feitiçaria perde força agora, porque esta casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. 1000 cairão ao teu lado, mas tua casa permanecerá de pé. Tem fogo neste lar, tem presença e autoridade. Toda inveja bate e cai diante da fidelidade. Tem fogo neste lar, Jesus já tomou lugar. E o que veio pra destruir, hoje vai ter que sair. Tem fogo neste
Essa casa é do Senhor. Talvez ninguém veja, mas existem batalhas acontecendo dentro de uma casa. Orações que ficaram no chão, lágrimas escondidas, silêncios pesados. Mas hoje, o céu entrou aqui. Ontem essa casa estava em silêncio, como se algo tivesse mudado. As paredes guardavam o peso de tudo que foi enfrentado. Mas hoje existe algo diferente que não dá pra explicar. Uma paz entrando devagar e começando a tocar o lugar. Porque quando Deus entra, o ambiente reconhece. O céu entrou nesta casa e o medo começou a sair. Toda palavra carregada já não consegue permanecer aqui. O céu entrou nesta casa e algo começou a mudar. Porque quando Deus visita um lar, até o invisível começa a se alinhar. Talvez houve noites difíceis e guerras que ninguém viu, mas o Senhor estava presente mesmo quando tudo caiu. E aquilo que tentaram lançar pra trazer divisão e dor, hoje perde força em silêncio diante da presença do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que pertencem a Ele. O céu entrou nesta casa e a tristeza já não ficou. Toda seta enviada em oculto diante da oração se quebrou. O céu entrou nesta casa e a paz voltou também. Porque onde Deus estabelece glória, o mal não permanece além. Tem Bíblia aberta, tem oração guardada nas madrugadas, tem promessa antiga viva aqui dentro. E o inferno conhece uma casa cheia da presença, porque uma casa que ora não cai facilmente. Agora o ambiente respira paz, como chuva depois da dor. E aquilo que estava pesado vai se dissolvendo no amor. O Senhor tomou a frente e começou a restaurar. Porque quando Ele visita um lar, até o cansado volta a sonhar. Toda inveja perde voz, toda opressão perde força, toda sombra escondida precisa recuar. Porque esta casa foi marcada pela glória de Deus. O céu entrou nesta casa e tudo começou a mudar. O Senhor dos exércitos já começou a guerrear. O céu entrou nesta casa e a presença tomou lugar. E aquilo que veio pra destruir não vai permanecer mais. O céu
talvez ninguém veja. Existem casas que carregam marcas de batalha, mas também existem casas que Deus decidiu visitar. E quando Ele entra, até as portas reconhecem sua voz. As portas desta casa ouviram choro, ouviram orações de madrugada, viram dias difíceis passando e a fé tentando continuar acesa. Cada parede conhece a luta que ninguém conseguiu enxergar, mas hoje existe uma presença começando a tocar este lugar. Porque quando Deus visita um ambiente, o invisível começa a mudar. As portas reconhecem tua voz e o mal precisa sair. Toda inveja escondida não vai permanecer aqui. As portas reconhecem tua voz e a paz começa a entrar. Porque onde o Senhor estabelece glória, o inferno não consegue ficar. Talvez tentaram parar tua casa com palavras e perseguição, mas Deus guardou cada promessa mesmo no meio da oposição. O inimigo viu teu joelho no chão e tentou trazer confusão, mas existe fogo no secreto dentro dessa habitação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perde força aqui. As portas reconhecem tua voz e os céus começam a mover. Porque quando Deus assume a casa, o inimigo não consegue permanecer. Tem óleo derramado nos cantos, tem adoração subindo das madrugadas, tem promessa viva nas paredes desta casa. E cada oração esquecida, Deus ainda lembra. Cada lágrima derramada, o céu ainda contempla. Agora o ambiente mudou, como o vento depois da tempestade. Porque Deus entrou neste lugar com presença e autoridade. A tristeza já não domina, o medo perdeu direção. Porque existe uma cobertura guardando esta habitação. Toda inveja semeada, toda seta disfarçada, toda palavra de derrota cai por terra agora. Porque essa casa carrega a marca do pra perder. Essa casa pertence a Deus.
é só uma casa. É um território consagrado. E todo território onde existe altar, o céu responde. Há um altar aceso aqui, mesmo quando ninguém viu. Entre paredes simples e cansadas, a presença resistiu. Enquanto muitos dormiam, havia oração no chão, e o perfume da adoração subia desta habitação. Os céus conhecem este endereço pelo som da rendição, porque existe alguém buscando mesmo em meio à aflição. E onde existe altar, o fogo não se apaga. Há um altar aceso aqui, e o inferno reconheceu. Toda inveja preparada não prevaleceu. Há um altar aceso aqui, a adoração neste lugar. E onde existe glória e presença, o mal não consegue ficar. Tentaram lançar peso e desânimo sobre esta família e este lar, mas o Espírito Santo passeia neste ambiente para restaurar. Existe clamor guardado em cada canto deste lugar, e o Deus que responde no secreto hoje começa a visitar. Não é sorte, não é acaso, é a mão de Deus sustentando tudo. O fogo arderá continuamente. Há um altar aceso aqui, a cobertura espiritual. Toda obra contrária cai diante do Deus sobrenatural. Há um altar aceso aqui, o céu começou a mover, porque uma casa cheia de presença não nasceu pra perder. Tem unção nas portas, tem autoridade no ambiente, tem intercessão guardando esta casa. E toda palavra contrária bate e volta. Toda inveja lançada se desfaz na glória, porque o nome de Jesus já foi estabelecido aqui. Agora existe paz fluindo como o rio dentro deste lar, e aquilo que estava seco hoje começa a florescer e frutificar, porque Deus levantou muralhas ao redor desta habitação, e todo levante do inimigo cai diante da unção. Há um altar aceso aqui, a presença já tomou lugar. O Senhor dos exércitos já começou a guerrear. Há um altar aceso aqui, há fogo sobre este lar, e aquilo que veio contra nós não vai prevalecer jamais. O altar continua aceso.
apresenta a tua casa ao Senhor. Porque quando Deus entra em um ambiente, toda inveja perde força e toda escuridão precisa sair. O Senhor conhece esta casa, cada detalhe deste lugar, cada lágrima escondida, cada joelho dobrado no altar. E mesmo nas noites difíceis, quando o medo tentou entrar, a mão do Deus Altíssimo continuou a sustentar. As portas desta casa estão diante do teu olhar, e nenhum mal escondido vai conseguir permanecer aqui, porque o Senhor é muralha ao redor dos que são seus. Toda inveja cai por terra, toda palavra sem poder, porque o sangue de Jesus Cristo está guardando este viver. Toda seta preparada em oculto hoje vai enfraquecer, pois essa casa foi ungida e pertence ao Senhor. Se houve tristeza nesse ambiente, hoje haverá paz. Se existia peso escondido, não permanecerá jamais, porque a presença do Senhor começa a visitar cada quarto, cada espaço, cada canto deste lugar. Toda opressão vai saindo quando a glória de Deus vem. Aquilo que trouxe angústia não terá força também. O Senhor é quem te guarda. Toda inveja cai por terra, todo olhar de acusação, porque Deus levanta fogo ao redor dessa habitação. Toda obra mal levantada perde agora o poder, pois o Senhor está entrando e tomando este lugar. A paz de Deus invade agora, como rio sobre nós. E aquilo que era silêncio, hoje escuta a tua voz. Toda divisão escondida, toda palavra lançada, cai diante da autoridade do nome sobre todo nome. E se tentaram atingir aquilo que o Senhor construiu, a tua mão continua firme, guardando o que é teu. Consagramos esta casa, consagramos este lar, porque só o Senhor tem autoridade aqui. Toda inveja escondida, toda contenda disfarçada, toda palavra lançada em secreto não permanecerá, porque esta casa foi separada pelo Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e nós cremos
que existe proteção neste lugar. Que a paz permaneça aqui, que o amor permaneça aqui, que a presença do Espírito Santo habite todos os dias aqui. Que toda escuridão recue, que toda batalha cesse, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado para sempre. Toda inveja cai por terra, toda seta perde o poder, porque o Senhor dos exércitos escolheu aqui viver. Toda porta está selada pela autoridade da cruz. Esta casa está guardada pelas mãos de Jesus. Toda inveja cai por terra, todo mal precisa sair, porque a presença do Deus vivo agora habita aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Existem ambientes que carregam peso, mas existem ambientes onde Deus decidiu permanecer. E quando a presença habita um lugar, até a noite muda. Quando a noite cai sobre a casa e o silêncio começa a falar, muita gente não vê a batalha que tenta o ambiente cercar. Pensamentos cruzam as portas, tentando roubar a paz, mas existe uma chama invisível que não se apaga jamais. Essa casa conhece o secreto, conhece lágrima e oração, e cada clamor escondido subiu diante do trono. Então, porque Deus visita lugares que permanecem diante dele. Nenhuma treva dorme aqui, porque a glória vigia este lar. Toda sombra escondida precisa se retirar. Nenhuma treva dorme aqui, a presença no ambiente onde existe luz acesa, o mal não permanece. Talvez tentaram lançar inveja sobre tudo que Deus construiu, mas o Senhor guardou a promessa e nada do que falou caiu. Existe autoridade nas paredes, existe unção no chão, porque ouvi joelhos dobrados dentro desta habitação. E o céu conhece este endereço pelo som da adoração. Mesmo em dias silenciosos, ainda existe rendição. O Senhor é minha luz. Nenhuma treva dorme aqui, o sangue cobre este lugar. Toda seta enviada em oculto não vai prosperar. Nenhuma
Enquanto muitos dormem, Deus continua aguardando. Enquanto o inimigo tenta entrar, anjos permanecem de pé. Existe óleo sobre as portas, existe glória no ambiente, existe uma aliança viva sobre esta casa e esta gente. Agora até o vento mudou, porque a presença chegou primeiro, e aquilo que veio pra destruir perdeu força diante do Cordeiro. A paz voltou lentamente, como chuva depois da dor, porque uma casa cheia da presença carrega o perfume do Senhor. Nenhuma treva dorme aqui, a vigilância celestial, o Deus que guarda Israel permanece neste local. Nenhuma treva dorme aqui, Jesus tomou este lugar, e toda inveja escondida hoje precisa recuar. A luz continua acesa.